Hoje eu recebi uma mensagem de um cara falando assim: após uma longa conversa com minha ex, cheguei à conclusão de que não retornaremos. Eu já vi essa história e talvez seja a sua. O que eu vou te revelar nesse vídeo pode ser a coisa mais importante que você vai receber sobre a sua reconquista e sobre como você deve agir para ter a sua ex de volta. Então, presta muita atenção em cada detalhe do que eu vou te falar aqui e já se inscreve no canal. Se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Arthur, eu sou mentor em relacionamentos com foco em restauração e eu tô aqui justamente para ajudar você, homem, a voltar com a sua mulher. Só que não adianta você tentar voltar com a sua mulher se você estiver cometendo erros como os desse cara. Essa tal dessa longa conversa, os pingos dos is, uma grande resolução, sempre é pensada por todos os caras que estão passando por um processo de término de relacionamento. Afinal de contas, sentar e conversar é o que realmente resolveria as coisas. Se vocês estivessem juntos, se tudo tivesse certo e ela não tivesse terminado com você, realmente eu concordo. Uma boa conversa resolveria tudo. Só que aqui, uma dinâmica foi mudada. Vocês já não estão mais em um relacionamento. O relacionamento de vocês se quebrou, se partiu, já não existe mais. Então, para que você possa reconquistar essa mulher, é importante primeiro que você admita isso. E segundo, que você entenda que uma longa conversa não vai gerar desejo, atração e admiração na sua mulher. Por essas três palavras: desejo, atração e admiração. No final do vídeo eu vou te mostrar como que você pode criar isso com a sua ex, ok? Mas agora eu vou me ater à primeira parte. Olha essa questão da longa conversa. Imagina comigo uma longa conversa com a sua mulher agora. Você vai sentar com ela para conversar sobre o relacionamento. E quando vocês começarem a falar sobre o relacionamento, vocês vão falar sobre problemas. E esses problemas vão ativar nela as emoções negativas. Essas emoções negativas vão ativar comportamentos negativos. E provavelmente, uma conversa que começou de uma maneira pacata, termina de uma maneira não muito legal. Talvez termine numa grande discussão, num grande problema, ou talvez ela fale coisas para você que você não vai ser capaz de suportar e engolir. E aquilo vai fazer com que você não queira mais a sua mulher. Porque a partir daquele momento ela te afrontou, ela machucou o seu coração, ela destruiu o seu ego. E você não será capaz de lidar com isso. Esse daqui é um cenário no qual eu estou te colocando. Cenário, inclusive, que esse cara da mensagem que eu estou te falando aqui viveu. E ele desistiu da reconquista dele antes mesmo de começar. Por quê? Porque ele resolveu ter a boa e velha longa conversa para voltar com a ex. Guarda uma coisa no seu coração. Seu relacionamento terminou. Não existe mais você e ela. Agora é você de um lado, vivendo a sua vida e fazendo suas coisas, e ela de outro, vivendo a vida dela e fazendo as coisas dela. Partindo deste princípio, nós temos que instalar um driver na sua cabeça aí. Um preceito precisa ser instalado. Sabe qual que é? Jogo zero. Para que você conquiste essa mulher, você precisa jogar tudo do absolutamente zero. Você precisa encarar que essa mulher precisa ser conquistada. Você precisa encarar que para gerar desejo em uma mulher, se através de uma conversa sobre problemas do passado que você vai conseguir isso. Como que você gerou desejo nela no primeiro momento em que vocês saíram? Eu me lembro muito bem da primeira conversa que eu tive com a minha mulher pelo Instagram. Nós passamos horas e horas e horas conversando sobre um monte de coisas. Desde música, filme, coisas que a gente gostava de comer e até mesmo piada um com o outro. Provocações, insinuações, isso gera desejo. Agora, lembro de nenhum momento, num primeiro instante no qual eu estava conversando com ela, de a gente ter uma discussão, de eu falar para ela de uma coisa ruim, ou então de eu começar a falar da política, dos problemas da minha vida, da minha família, ou qualquer coisa do tipo. Eu só me lembro de boas risadas
E momentos nos quais eu não queria mais parar de conversar com ela. Eu queria passar horas e horas e horas e horas. E na verdade eu já passava, porque eu nem via o tempo passar. E isso daqui, obviamente, gerou desejo nela para comigo e em mim para com ela. Ah, ok. Gerou desejo? Tem atração. Por quê? O desejo, ele é como se fosse a criação do magnetismo. Então, se os polos acabam se conectando, o polo negativo com o polo positivo, se eu não me engano, eles acabam se conectando. É exatamente isso que acontece entre você e a sua mulher. Quando você gera desejo nela, é como se algo empurrasse ela para você, como se algo empurrasse você para ela. E essa daqui é a atração. Só que aí eu te pergunto, você vai gerar atração na sua mulher se você está lavando roupa suja com ela, se você está falando daquela briga, daquela discussão que vocês tiveram por causa de ciúmes, se vocês estão entrando nos meandros do porquê que você agiu daquele jeito, se você está num sentimento de culpa ferrado, se você está o tempo todo com medo de perder ela e pisando em ovos na conversa, se você está ali pensando de maneira materialista. Às vezes tem muito cara que no desespero, no materialismo ali do tipo, não, porque não pode divorciar, porque eu preciso defender meus bens, meu patrimônio. O cara faz de tudo, se humilha numa conversa com a mulher, justamente para poder reverter o término do relacionamento e não ter um divórcio. Ou então, às vezes, o cara tá muito ressentido pelo jeito dela de agir, pelas coisas que ela falou, e ele acaba jogando isso na conversa. Pra mais uma coisa a ser lavada. Só que isso gera raiva da mulher. Isso faz com que ela olhe pra você e fale, putz, mais disso, que chatice. Que chatice! E você também, né? Porque ela começa a repetir a mesma coisa, como se ela tivesse um HD de 2 tera, 10 terabytes. Ela fala lá das coisas do passado. E meu Deus do céu, você já tá cansado de ouvir isso, né? E aí você fica com raiva na conversa também. Será que isso gera realmente atração? Então, uma longa conversa é realmente a resolução? Eu nem falei da necessidade de aprovação, né? Porque você tá ali na conversa com ela, você então, eu entendi os problemas, tô resolvendo, busquei ajuda, fazendo um treinamento, você sabe, eu tô fazendo o meu melhor. Você é diferente, o tempo todo querendo ser aprovado por ela. Essa é a sua longa conversa que vai gerar atração? Nananina, não. O que vai gerar atração na sua mulher, aquilo que eu te falei, é aquela coisa leve, moleca, é aquela psicologia reversa, é aquela provocada. Vou te dar um exemplo de uma provocação que o mentorado fez com a ex. Ele fez um recontato com ela, mandando uma mensagem perguntando sobre onde ele poderia comprar caneca. Vamos colocar que a caneca era essa daqui. E aí ela virou pra ele e falou, é só você ir na loja do shopping. Lá tem essa caneca, mas olha, próxima vez que você quiser saber qualquer informação, pesquisa no Google. Daí ele pegou aquilo ali e ele falou, ela tá grilada. Naquilo ele já mandou pra ela assim, falou, nossa, tudo bem, pode deixar que eu vou procurar no Google sim. Eu não sabia que você se importava tanto com a minha presença. Realmente, pelo jeito, você não tá preparada pra conversar comigo. Cara, foi batata. Ele usou essa psicologia reversa e a mulher dele virou na hora e falou pra ele assim, opa, como é que é? Você acha que eu não tô preparada pra te ver? 8 horas na pizzaria, me encontra lá. E aí eu vou te contar, ele encontrou ela. Depois eu te conto o restante da história. Não é uma história óbvia. Teve várias coisas que aconteceram nesse momento. Mas o que eu quero te explicar é, isso gerou atração nela. Ele foi nada óbvio. Ele quebrou o padrão, ele usou psicologia reversa. Isso gerou desejo e o desejo atraiu ela para ele. Mas como que você vai fazer isso dentro de uma conversa no qual você só tá lavando roupa suja e falando do passado e tentando ser aprovado pelo seu ex para, pelo amor de Deus, ela voltar com você? Não tem como. Lembre de uma coisa, o relacionamento entre o homem e a mulher é um relacionamento eros. Relacionamento fraternal. Ela não é sua irmã, ela não é sua mãe, ela não é uma parente sua com a qual você lava roupa suja, no final se abraçam e tá tudo certo. Ela pode até te abraçar, perdoar você e falar que tá tudo certo no final da história.
Mas uma coisa eu te garanto, ela não vai ter vontade de beijar sua boca e dormir com você. E aqui é onde mora o grande jogo, o jogo zero. Você precisa ativar na sua mulher o desejo de te abraçar, de te beijar e dormir com você. E aí? E a admiração? Como que faz então para essa mulher olhar para você com admiração? Soltando um monte de palavras e prometendo para ela que você vai ser diferente, tentando dialogar com ela e negociar com ela uma volta, mostrando para ela que ela também é errada na situação e provocando ela. Uma longa conversa sempre vai dar ruim. Se ambas as partes não quiserem realmente voltar, se os dois não tiverem realmente dispostos a reatar o relacionamento, uma longa conversa não vai funcionar. E aqui eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa é que você pode seguir o que eu tô te falando e você vai ter muito mais chance de voltar com a sua ex dessa maneira. A má notícia é, você pode até tentar fazer essa longa conversa com ela achando que ela tá querendo reatar com você. Mas eu vou te falar, 0,0% das mulheres realmente querem ter essa longa conversa e reatar com o cara. As mulheres, elas não desejam isso. Sabe por quê? Porque no fundo do coração dela, ela fala assim: putz, isso daqui quebra todo o clima. Isso aqui quebra todo o flow. Eu tenho que falar tudo pra ele. Isso é broxante. Eu tenho que conversar com ele sobre os detalhes que eu quero que ele melhore e acordar com ele e acreditar que ele vai fazer diferente. Putz, é isso que eu quero. Eu quero um homem pujante, eu quero um homem de atitude, eu quero um homem que se vire, que resolva as coisas, que se sacrifique. E aqui nós entramos num princípio bíblico. Para você que é casado, tem que amar sua esposa. E sua esposa tem que te respeitar. Isso vem da admiração. Só que a sua mulher perdeu a admiração e o respeito por você, porque o seu comportamento dentro do seu relacionamento destruiu isso. E mesmo que você não seja casado, talvez foi exatamente a mesma coisa que aconteceu. Pouco a pouco foi minando aquela imagem daquele cara que você construiu lá no início. Depois de tanto tempo, aquela imagem já não era mais a mesma. Ela olhava para você e os olhos dela já não brilhavam mais. A realidade é que para você gerar admiração, é importante você passar por uma mudança extrema. Mas como passar por uma mudança extrema se você quer ter essa longa conversa com ela e você não quer ficar nem um dia distante dela? Se ficou uma semana foi muito, 2 você quase morreu. Deixa eu te falar uma coisa, seu relacionamento acabou. Aceita logo, se distancia dela e invista na sua mudança extrema. Invista em saber como se reaproximar dela, em saber como gerar gatilhos mentais que gerem desejo e atração da sua mulher. Invista em saber como gerar uma admiração passiva, usando talvez até as redes sociais para isso. Eu posso te ajudar nesse caminho e eu posso te mostrar uma forma de você não viver o mesmo que o cara que eu falei pra você lá no início viveu. Ele desistiu da reconquista. Por quê? Porque ele teve uma longa conversa com ela e depois daquilo o ego dele foi ferido. E ele já não viu mais sentido em voltar com a mulher dele. Mas se ele tivesse seguido o caminho que eu tô te falando, talvez ele estaria com ela agora e tudo estaria bem. E eles continuariam essa história e provavelmente se casariam, teriam filhos e a vida deles poderia ter sido uma bela história que poderia até ser contada num livro ou num filme. E eu posso te ajudar com isso. Basta você clicar no link que está aqui na descrição agora e garantir a sua vaga no meu método. Te espero lá. E evita essa longa conversa e aplica o que eu estou te ensinando e depois volta aqui nos comentários para me contar como é que foi sua reconquista. E lembre-se de uma coisa, todo casamento pode ter restauração, mas nem todo homem está disposto a pagar o preço necessário para poder restaurar ele. Então, se você ama sua mulher, ama sua família, seus filhos e quer restaurar seu casamento, reflita sobre isso. Você vai pagar o preço que é necessário. E aqui, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de investir tudo aquilo que você tem de energia, de se transformar em um novo homem. Se você realmente estiver disposto, caminhando comigo, eu tenho certeza que você terá as respostas que você está buscando para a restauração do seu relacionamento. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, irmão.